vamos receber agora a nossa analista de política, Edilene Lopes, também está em Belém. Edilene, vamos falar sobre mais uma questão importante por aqui, porque tem ambientalista por aí cobrando do presidente Lula o Fundo da Transição Energética. Explica pra gente o que seria exatamente esse fundo, de onde viriam esses recursos e o que dizem essas entidades. Edilene, bem-vinda. Boa noite, Ju. Muito obrigada. Boa noite a toda a nossa audiência. Hoje, em um dos seus discursos, o presidente Lula falou sobre a criação de um fundo para combate a mudanças do clima, mas não deu detalhes. Logo na sequência, começou a ser cobrado, porque todo e qualquer discurso em uma conferência do clima serve de base para os negociadores e para a sociedade civil que participa da conferência fazer suas cobranças. Uma das entidades conversou com a CNN e disse que o governo federal precisa de um aparato legal para a criação de um fundo da transição energética e cobrou por parte do governo a apresentação de um projeto de lei ou de uma medida provisória com a criação desse fundo, ou então um mix dessas duas possibilidades de peças legislativas. Uma medida provisória que pudesse trazer ações imediatas, já que ela começa a valer assim que é publicada e depois depende de aprovação do Congresso Nacional, e também um projeto de lei, porque na avaliação dessas entidades, como o Observatório do Clima, por exemplo, é necessária alteração no orçamento e para isso precisa de legislação. Mais tarde, a ministra Marina Silva concedeu uma entrevista coletiva aqui na COP e eu perguntei para ela sobre esse fundo. Ela disse que deve ser um fundo com recursos da exploração de petróleo para abastecer a transição energética. Uma proposta do governo federal para ser internacionalizada, utilizada em vários países, mas também com uma versão interna específica para o Brasil. Mas fato é que as fontes da diplomacia disseram que não há nada desenhado nesse sentido. E muitas vezes o governo federal parece uma empresa privada, em que o chefe coloca seus funcionários no ringue para competir e que vença o melhor. Só que nesse caso, Marina Silva e Alexandre Silveira se uniram para uma ação que ainda deve ser anunciada, Ju. E eu trago novidades, informação quentinha, em primeira mão, aqui no Arena. No mês que vem, na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética, a ministra Marina Silva e o ministro Alexandre Silveira devem se juntar para pedir a criação de um grupo de trabalho justamente para desenhar esse fundo da transição energética. Esse grupo vai fazer o desenho de como seria, o que seria necessário, a criação de uma nova legislação e aí sim devem apresentar peças ao Legislativo brasileiro para que sejam apreciadas, para que esse fundo seja abastecido não apenas com dinheiro da exploração de petróleo, mas também recursos da mineração. Ju. Muito obrigada, Edilene. Informação importante. Então, a gente segue acompanhando essas discussões e, claro, o futuro dessas propostas.